sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declara aleluia. 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 Oh, cante aleluia. 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 Pega a tua voz. Oh, cante aleluia. Dizer algo para você, meu amado. Gostaria que você cantasse aí da sua casa conosco mais uma vez. Se o mar me submergir, a tua mão vai me trazer à tona para respirar. O mar submergir não é uma certeza, é uma possibilidade. Pode ser que isso aconteça ou não.
Mas a mão do Senhor te trazer à tona para respirar não é uma possibilidade, é uma certeza, querido. É uma certeza, a mão dele vai te trazer à tona para respirar em qualquer situação que você esteja. Mas deixa eu dizer algo, pense comigo aqui, irmãos, mais uma vez estamos juntos, ainda que distantes, mas juntos no mesmo Espírito, debaixo da mesma graça do Senhor Jesus. Amém? Mais um dia, mais um domingo que o Senhor nos proporciona essa oportunidade. Estamos tendo o culto presencial, mas também estamos tendo agora pela internet, para que você que não pôde chegar à casa do Senhor ainda, possa também desfrutar e meditar na palavra do Senhor e ser edificado para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ler um trecho da palavra do Senhor, se encontra no Salmo 107, vamos ler do verso 1 até o 9, e depois vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre esse momento especial nas nossas vidas. Diz assim a palavra, Salmo 107. Dai graças ao Senhor, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou de outras terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Alguns andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade em que habitasse. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Levou-os por o caminho seguro à cidade que deviam habitar. Deem graças ao Senhor pelo seu constante amor e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois satisfez a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Amém? Senhor Jesus, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, cada irmã, Senhor. E desde já, Senhor, nós rogamos a Tua bênção sobre cada um deles, Pai. Se às vezes estão nos seus lares, ou mesmo às vezes num hospital, Senhor, mas que aonde estiverem, Senhor, ouvindo a Tua palavra, o Senhor esteja ministrando às suas mentes, ao seu coração, ao seu espírito, Senhor. Ó Deus, os que precisam de cura física, ministra aos seus corações, os que precisam às vezes de uma cura emocional, Senhor, que o Senhor esteja também trabalhando nas suas vidas, ó Deus, nas suas mentes, restaurando, curando, renovando em Cristo Jesus, Pai. Aqueles que precisam, Senhor, de uma visitação especial do Seu Espírito nesta manhã, Senhor, que muitas vezes podem estar cansados, até mesmo das lutas, das fadigas da vida, que nesta manhã o Senhor esteja renovando através da oração, através do louvor, através da Tua palavra, Senhor, para a honra e para a glória do Senhor. Pai, nós agradecemos por esse momento, rogamos que aceite o nosso louvor, a nossa adoração, receba as nossas orações, abençoa a Tua palavra, que dentro de instantes será ministrada, que o Senhor esteja operando, ó Deus, poderosamente nesse dia, porque operando o Senhor, ninguém pode impedir. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Celebra o nome do Senhor. Se alegre nele. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre. Amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do céu. Celebra o nome do Senhor, cante. A alegria do Senhor é nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória. Todo
domina e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Alegria, a alegria do Senhor é nossa força, a Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão. Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja o brilho das estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir
Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado na malhada e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação, porque o Senhor Deus, Ele é a minha força. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
eu me alegro em ti, Senhor. Bom dia, irmãos. Pastor Divaldo Pocai, mais uma vez, junto com vocês para meditar na palavra do Senhor. Sou pastor aqui no Jardim Aurélia, Igreja do Nazareno, juntamente com o pastor Almir, sob a liderança do reverendo Raimundo Lopes. E é um privilégio poder, nesta manhã, mais uma vez, compartilhar com o irmão ou com a irmã da palavra do Senhor. Amém? O texto que nós vamos usar hoje como base se encontra no livro de Lamentações. Algumas versões trazem Lamentações de Jeremias. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, para refletir também, fica quase no centro da Bíblia, depois de Jeremias, porque é uma continuação do livro de Jeremias e é um livro que, até para a gente entendê-lo um pouco melhor, é bom que a gente leia também o livro de Jeremias. É claro que a gente não vai ter tempo e a oportunidade de fazermos tudo isso agora, mas só para a gente entender, chama-se Lamentações, porque o livro de Jeremias ele foi escrito até praticamente quando o povo foi levado para a Babilônia, o povo de Jerusalém foi invadido e eles foram deportados para a Babilônia, onde o povo ficou por cerca de 70 anos antes de poder voltar às suas terras. E Jeremias viveu e vivenciou todo esse período. No seu livro, há muitas advertências, há muitos chamamentos da palavra do Senhor para que o povo se corrija, se acerte, que o rei se arrependa, mas não houve. Então, Deus assim os preferiu para o bem deles, para a correção deles, levá-los para a Babilônia. E na terra não foram levados todos, ficaram na terra de Jerusalém muitos velhos, muitos paralíticos, e Jeremias, por ser já idoso, também acabou sendo deixado ali na terra. Foi um momento triste, porque a cidade estava devastada, praticamente muitas coisas destruídas, e o povo, até segundo a história, a Bíblia não está narrando isso, mas grande parte desse povo que ficou na terra, abandonado, deixado para trás, foi para o Egito. Alguns acreditam até que Jeremias tenha falecido no Egito. Mas esse livro, apesar de chamar-se Lamentações, porque é o final da história de Jeremias e depois dessa queda de Jerusalém, então é uma lamentação do profeta falando e escrevendo sobre o que Deus tinha posto no seu coração a respeito não só da cidade, mas de todo esse povo e da própria história de Israel. Mas apesar de se chamar Lamentações, é um livro que nos traz esperança, é um livro que nos traz alguns caminhos, alguns indícios de como a gente pode enfrentarmos as lutas, as dificuldades e ainda mesmo assim erguermos a cabeça e termos esperança. Vivemos dias, como todos os irmãos sabem, que não estão muito fáceis. Para alguns até não está tão difícil, mas para outros está muito difícil, não só na questão econômica, questão de trabalho, questão de locomoção, questão de relacionamentos, não pode visitar a mãe, não pode visitar às vezes um familiar, às vezes não pode visitar alguém que está enfermo. Então, estamos tendo dias, no mínimo, diferentes daquilo que estávamos acostumados. E, infelizmente, alguns até têm perdido também familiares no meio dessa crise toda, dessa pandemia. E como olhar para frente? É interessante que nós não só queremos sobreviver, passar por tudo isso, mas queremos, ainda que vivenciando todas essas coisas,
ter a esperança de um futuro melhor, de um futuro mais proveitoso, em vista de dificuldades que às vezes possamos estar passando. E isso se aplica não só na pandemia, isso se aplica na vida de todo cristão e de qualquer ser humano, no sentido que todos nós estamos sujeitos a passarmos lutas, dificuldades. Alguns até acham que a vida é uma luta contínua, né? Há as tréguas, há os momentos de sombra e água fresca, mas a vida é uma luta. Mas a vida também é um privilégio da gente desfrutar daquilo que Deus tem dado a nós. Certa vez um expositor colocou que ele cria que Deus nos colocou aqui como que somos espírito num corpo, mas para que através do corpo a gente pudesse não apenas sofrer, não, mas que a gente pudesse desfrutar, vivenciar tudo aquilo que Deus havia criado no sentido de seres humanos desfrutarmos dessas coisas. Mas há as lutas, as dificuldades, e Jeremias foi um que passou por essas dificuldades, passou por essas lutas, mas que podemos dizer que ele encontrou a graça de Deus. E dentro da graça, nós podemos dizer que ele encontrou ali a misericórdia do Senhor. Então, nesta manhã, além de falar um pouquinho do livro, como já introduzimos, eu quero centralizar na misericórdia do Senhor para com a nossa vida. E como então nós podemos, tomando aqui algumas expressões de Jeremias, olhar para um futuro, apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas que enfrentamos, tendo uma perspectiva daquilo que o Senhor quer e pode fazer na nossa vida. Amém? Vamos ler aqui Jeremias capítulo 3, vamos ler do verso 14 até o verso 26. Diz assim: fui feito um objeto de vergonha para todo o meu povo, e a sua canção o dia todo. Fartou-me de amarguras e saciou-me de fel. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes e cobriu-me de cinza. Fui privado de paz, esqueci-me do que seja a prosperidade. Então eu disse: pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do pesar e da amargura. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Entretanto, disto me recordo, e portanto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Amém? Jeremias, como qualquer ser humano, vivenciando aquela situação, aquela dificuldade que todo o povo havia sido levado, o rei inclusive, para a Babilônia, triste pelo acontecimento em si, triste pelo sentido de que talvez não necessitasse chegar a esse ponto, triste pelo sentido de que talvez demoraria muito para ser restaurada aquela terra. Então havia ali um agrupamento de circunstâncias que estavam tirando a paz, tirando a alegria, tirando a esperança de Jeremias em viver, em sonhar, em progredir, em prosperar na sua vida, no sentido não apenas material, mas prosperar nos seus relacionamentos, em tudo aquilo que tanto eu como você, como qualquer ser humano,
temos esse desejo intrínseco de melhorar na vida, de construir, de criar coisas. Isso é um desejo inerente ao coração do ser humano. E quando nós somos abatidos, quando nós somos impactados por algum acontecimento, algumas circunstâncias que nos limitam nesse processo e que às vezes nos tiram a esperança de continuarmos, nós nos deixamos às vezes abater, nos deixamos ficarmos circunstanciados, ou seja, olhando apenas aquelas circunstâncias que são ao nosso derredor e que muitas vezes são realmente difíceis. Às vezes uma separação conjugal, às vezes um fracasso num vestibular ou num simples relacionamento, às vezes uma falência numa empresa que às vezes a pessoa investiu tanto, trabalhou tanto e de repente não conseguiu ir para frente, ou houve um momento como esse até da pandemia, em que às vezes os negócios não conseguiram continuar. Então, há vários aspectos e até podemos dizer que nenhum é pior do que o outro ou melhor do que o outro, porque cada um sabe qual é a sua dor, a sua dificuldade, o seu lamento, a sua experiência negativa que muitas vezes vivenciou. Mas na palavra do Senhor, mais uma vez nós encontramos um refúgio, encontramos uma orientação, encontramos uma direção para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Amém? Então, nós vamos, nesta meditação aqui, basear em praticamente 5 versículos aqui, do 20 até o 25, e até algumas frases aqui do que nós lemos. Eu vou ler numa outra versão, que eu acho que ela até traz um pouco mais de sentido, né, da Bíblia Viva, no sentido da gente pegar mais as expressões que Jeremias estava tentando colocar no papel, podemos dizer, naquele momento, né? Então, vamos ao versículo 20, que ele começa fazendo essa reflexão do que ele estava sentindo, do que estava doendo no seu coração, doendo na sua alma. No verso 20, ele diz: minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Nessa versão da Bíblia Viva, está traduzido assim: eu nunca poderei esquecer aqueles dias tão horríveis. Quando me lembro, perco até a vontade de viver. Ou seja, aquelas emoções que vinham à memória, aquelas lembranças que vinham à memória, que vinham ao coração de Jeremias, vendo não só aquela situação, mas trazendo tudo isso que aconteceu, né, no seu coração. Ele diz que ficava tão esgotado, ficava até cansado, que ele perdia até a vontade de viver. E isso acontece com várias pessoas, e pode acontecer comigo, com você. E isso não quer dizer porque sejamos fracos, tenhamos pouca fé. Não, é porque às vezes aquele momento, aquela dor, aquela circunstância realmente nos impactou desta maneira. Mas nós temos que olhar para isso e refletir, como nós vamos ver um pouquinho até com Jeremias mesmo, o que nós podemos fazer, ou seja, como é que nós podemos tratar o passado. Eu estou lendo um livro, esse livro aqui, deixa eu ver se consigo mostrar aqui, um livro muito bom, se você quiser até ler ou comprar, chama-se Emoções Mortais, né? Eu ganhei de um amigo já faz um tempo, mas não havia lido totalmente e voltei a relê-lo nesses dias. E é de um médico, Dr. Don Colbert, que é um cardiologista, e ele é também um cristão evangélico, e ele resolveu escrever sobre isso, porque ele fala que há momentos na vida, não só alguns momentos traumatizantes que podem fazer com que gerem emoções na nossa vida,
e essas emoções vão perdurar depois, às vezes, por muito tempo, trazendo, às vezes, malefícios à nossa vida. Tipo, de um irmão que ele cita aqui, que ele passou uma fase, alguém magoou muito ele, e ele criou uma raiva dentro de si, e depois de algum tempo, sua pressão começou a subir, e ele tomava remédio e não descobria, e não conseguia baixar, até que ele foi nesse cardiologista, e esse cardiologista, sendo cristão, começou a conversar com ele, e foi descobrindo que um dos aspectos muito importantes era aquela raiva que ele tinha passado no passado, né? Tinha sofrido e que ainda estava muito forte na sua vida, no seu coração, que havia necessidade ainda de perdoar, de se curar, de tratar aquilo. Então, o Dr. Don Colbert escreve sobre isso. Também ele escreve no sentido de que às vezes você não é um trauma, mas é alguma coisa crônica, que vai se repetindo, tipo o que nós estamos vivenciando nessa pandemia. Apesar dele ter escrito esse livro há anos, é uma coisa natural do ser humano, mas no sentido de que às vezes a gente fica com medo, a gente fica extremamente preocupado, e essa preocupação, esse medo, às vezes também vai minando as nossas forças, vai nos trazendo, às vezes, uma fadiga, pode até às vezes nos trazer uma depressão, se a gente não tomar cuidado. É importante, então, a gente saber lidar com essas dores. Como é que nós não sucumbimos, né? Como é que nós não permitimos que essas coisas prejudiquem a nossa vida. Somos afetados, mas se a gente souber lidar com elas, pela graça, pela orientação de Deus, nós conseguimos sair melhor dessas circunstâncias. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que nós devemos colocar na nossa mente, determinar no nosso coração que nós não queremos e nós não podemos e não devemos deixar que os sofrimentos do passado ou mesmo do presente dirijam a nossa mente, inundem os nossos sentimentos e, consequentemente, acabem dirigindo nossas ações. Vou repetir. Devemos determinar na nossa vida que não queremos, não podemos e não vamos deixar que os sofrimentos do passado ou mesmo do presente dirijam a nossa mente, inundem os nossos sentimentos e, consequentemente, dirijam as nossas ações. Ou seja, o passado nós lidamos com perdão, entregamos na mão do Senhor e olhamos para frente. O presente às vezes está difícil, mas podemos também colocar a nossa confiança nas mãos do Senhor. Verso 21, ele mesmo, o profeta Jeremias, ele, depois dele pensar nesse sentido, né? Olha, quando eu lembro, perco a vontade de viver, mas deu a entender que ele determinou que o passado não ia dirigir a sua vida, mas sim o presente. E ele, no verso 21, ele diz assim: eu quero lembrar-me daquilo que me pode dar esperança na vida. Eu quero me lembrar daquilo que me pode dar esperança na vida. Verso 22 e 23, ele vai falar qual é essa esperança. Mas eu e você, em vista das circunstâncias, das lutas, dos sofrimentos que podemos enfrentar, nós sempre devemos deixar, não permitir que o sofrimento determine a nossa vida, mas podemos fazer com que, lembrando-nos daquilo que pode dar esperança, a nossa mente seja redirecionada. O apóstolo Paulo diz isso, né, que nós devemos não deixar que a nossa vida e, consequentemente, a nossa mente fique parada em coisas, especialmente coisas negativas. Mas ele diz que devemos renovar a nossa mente em Cristo Jesus, renovar na palavra de Deus. O apóstolo Paulo também, mesmo preso, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele diz que nós devemos ser gratos ao Senhor, devemos nos alegrar no Senhor,
Mas como fazer isso? E ele mais à frente, ele mesmo diz como nós poderíamos trazer esta alegria ao nosso coração. Ele diz que devemos, lá no verso 8, selecionar os nossos pensamentos, ou seja, assumir o controle dos nossos sentimentos, principalmente dos nossos pensamentos, e esse controle deve ser direcionado à palavra de Deus. Alguém disse, e segundo os cientistas isso é verdade, você nunca para de pensar, nem quando você está dormindo, né? Você talvez não se lembre como não, a não ser quando a gente lembra dos sonhos, mas os sonhos é um trabalhar, um ruminar ali dos nossos pensamentos, né? Então, nós nunca paramos de pensar. O nosso cérebro, ele está 24 horas processando alguma coisa. Só que eu e você podemos fazer as escolhas. Quando eu e você vivenciamos situações, ou dias, ou épocas, elas vão gerar na nossa vida alguns tipos de emoções e sentimentos. Mas essas emoções e sentimentos, nós podemos ficar revivenciando elas dia a dia, ou podemos escolher entregar na mão do Senhor, perdoar e trazer à nossa memória. Lembrarmos, como disse Jeremias aqui, lembrarmos do que nos dá esperança. Verso 22 e 23, então, ele disserta aqui um pouquinho sobre o que pode nos dar esperança. Ele diz assim, na versão da Bíblia Viva: o grande amor de Deus nunca termina. A única razão para não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável, ela se renova cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Ou seja, o que pode nos dar esperança? Que Deus não nos abandonou. Deus nunca nos abandona. E Deus também, ele não é levado pelas circunstâncias. O amor de Deus, disse Jeremias, ele nunca termina. Mesmo que eu e você possa, se acontecer infelizmente, não só entrarmos em algumas dificuldades, alguns problemas circunstanciais, mundiais, como a pandemia, mas mesmo às vezes, algum problema pessoal que nos afastemos do Senhor, o Senhor quer nos corrigir, quer nos ajudar, e Ele nunca, nunca, nunca deixa de nos amar. Por pior que eu me torne, ou por melhor que eu me torne, o amor de Deus, ele sempre vai estar olhando para nós. Pode ser que Deus não esteja concordando, como no caso até de Jerusalém. Havia extrema idolatria, havia extremos pecados que Deus estava orientando a deixarem aquilo, porque aquilo estava os destruindo. E quando Deus os leva para a Babilônia, é uma fase difícil, é uma fase de uma certa opressão, mas é uma fase de correção. Eles ficaram na Babilônia durante cerca de 70 anos, mas diz a história que depois que o povo começou a voltar, e até hoje a nação de Israel praticamente, ela é uma nação que não cultua outros deuses, Não há uma idolatria. Ela é uma das poucas nações, em que ela adora a um único Deus. Então, Deus curou aquela nação. E muitas vezes, nas circunstâncias adversas da vida, Deus está trabalhando na nossa vida. Cada circunstância é diferente. Não estamos dizendo que Deus está corrigindo em todas as circunstâncias. Algumas não, algumas são circunstâncias naturais da vida. Mas mesmo nela, nós podemos aprender e precisamos aprender como é que nós lidamos com ela para continuar indo em frente, para continuar vivenciando a vida e de uma maneira que o Senhor gostaria que a vivenciássemos. Então, o que nós aprendemos aqui é que descansar no amor de Deus não quer dizer inércia ou responsabilidade.
né? Vemos aqui que o amor de Deus nunca termina, que a misericórdia do Senhor é inesgotável e cada manhã ela se renova. A fidelidade do Senhor, o cuidado do Senhor sempre vai existir. Isso não quer dizer que sejamos inertes, irresponsáveis perante as dificuldades da vida. Não. Quer dizer apenas que eu e você precisamos confiar plenamente no amor de Deus, entregar-nos na mão dele e deixar que ele cuide de nós no sentido de cuidar do nosso interior. Se precisamos pedir perdão ou perdoar nossos erros, as nossas frustrações, as nossas decepções, os nossos pecados, se isso é que está destruindo a nossa vida, nós devemos entregar nas mãos do Senhor e descansar nas mãos do Senhor e pedir a direção para o presente e ter paz em relação ao futuro, ou seja, não ficarmos brigando com o passado. Então, confiar no amor de Deus, no cuidado de Deus, quer dizer simplesmente entregar nas mãos do Senhor o seu passado e pedir a direção para o presente e saber que Deus vai nos ajudar no futuro, ou seja, termos paz em relação ao futuro. Então, quando vier algo na sua mente, no seu coração, quando você enfrentar essas dificuldades, determine que a circunstância que você não quer, não pode e não vai deixar que os sofrimentos do passado ou do presente dirijam a sua vida. Você vai se lembrar e trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. E o que dá esperança? Que o amor de Deus nunca termina, né? Que a misericórdia dele é inesgotável, ou seja, toda manhã, todo dia, né? Podemos até ir um pouco mais longe, a toda hora, todo minuto, a misericórdia do Senhor ela está se renovando. Então eu posso confiar nele, entregar esses problemas a ele e pedir a direção. Então, o que eu devo seguir hoje e confiar que ele vai me dirigir em relação ao futuro. 25, ele ainda completa no verso 25, na minha versão diz assim: o bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Na versão da Bíblia Viva diz assim: o Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. E confiar no Senhor, procurar de coração, não quer dizer que você tem que orar 24 horas por dia, ou ler a Bíblia 24 horas por dia, não, mas que você quer se alinhar com o Senhor. E para se alinhar, às vezes a gente precisa sim da orientação da palavra, precisamos ter um momento de reflexão, de estar a sós com o Senhor, para que a gente possa experimentar dessa misericórdia do Senhor para a nossa vida. Ou seja, para desfrutarmos, para saborearmos a misericórdia de Deus, precisamos deixar que ela seja exercitada na nossa vida. E uma das coisas até que podem nos ajudar é que nessas horas de dificuldade, de lutas, se nós confiarmos na palavra de Deus e agirmos como Ele nos orienta, nós abrimos caminhos para o fluxo da misericórdia divina, né? Ou seja, se eu volto para a palavra de Deus, se eu começo a meditar na palavra de Deus, o Senhor vai me corrigindo, vai me orientando, vai me abençoando e vai orientando os meus passos para aquilo que eu devo fazer. Nós temos visto nessa pandemia que uma das coisas que tem se falado é justamente da misericórdia, no sentido de compaixão, no sentido de olharmos para os outros também. E isso é uma coisa que realmente abençoa, não só quando você ajuda alguém, mas abençoa você por ter colaborado com aquela vida. Ainda que seja uma oração, ainda que seja um sorriso, ou qualquer contribuição que você faça para outra pessoa que também esteja com lutas, com dificuldades, você está exercitando a sua misericórdia. E quando a gente exercita para com os outros, nós estamos mais e mais
abrindo caminho para o fluxo da misericórdia também de Deus na nossa vida, né? Jesus disse que felizes são os misericordiosos, porque Deus mostrará a eles a sua misericórdia, né? Versão da Bíblia Viva, Mateus 5:7, Sermão do Monte. Felizes são os misericordiosos, porque Deus mostrará a eles, ou receberão de Deus também a sua misericórdia. Um exemplo bom que a gente encontra na Bíblia sobre isso é que Jó foi um homem que, segundo o livro, sofreu muito. O próprio livro de Jó, quando a gente fala Jó, a imagem que muitas vezes vem à nossa mente pode ser de sofrimento, mas Jó também nos traz uma imagem de perseverança, de fé, de confiança e de que venceu aquela luta, né? Mas é interessante, se você ler o livro de Jó, quando você chegar lá no final, no capítulo 42, que Deus vai começar a restaurar a sorte de Jó, que o versículo que faz essa divisão, está lá o verso 10, que diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente, né? Que texto lindo! Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Ou seja, Jó abriu o caminho da misericórdia de Deus para com a sua vida, quando ele exercitou também a misericórdia para com outras vidas. Jeremias trouxe a memória, ou seja, ele não permitiu. Não sabemos o final da vida de Jeremias, mas eu creio que no seu interior, independente do local, da circunstância, do estado físico até que ele podia se encontrar, mas eu creio que lá no seu coração havia paz, havia esperança, havia confiança no futuro de Israel. Nós também, irmãos, podemos, independente das circunstâncias, trabalhar isso na nossa mente, no nosso coração. Não deixar que os sofrimentos do presente ou do passado dirijam a nossa vida, inundem as nossas vidas e acabam, consequentemente, dirigindo as nossas ações. Mas devemos trazer à memória aquilo que dá esperança, ou seja, renovar a nossa mente, selecionar os nossos pensamentos, especialmente com a palavra de Deus, e assumir esse controle. E quando nós vamos absorvendo isso, nós vamos descobrindo que o amor de Deus nunca termina, que a misericórdia dele é inesgotável, se renova a cada dia. Então podemos entregar nas suas mãos, confiar no seu amor e pedir a direção para o nosso futuro. E dentro dessa direção podemos estar exercitando a misericórdia do Senhor na medida que for possível às nossas vidas, e o Senhor sobre nós. Amém? Queria orar com você, pedir que Deus abençoe o seu dia, sua semana, que seja uma semana cheia da graça e da misericórdia de Deus para com a sua vida. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pelo dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pela sua muita misericórdia que tem nos dispensado através de Cristo Jesus, através do Teu Espírito Santo e através também, Senhor, da vida de irmãos e irmãs que têm orado por nós, que têm nos abençoado de tantas e tantas formas, Pai. E, ó Deus, cremos que este é a comunhão que o Senhor tem para a sua igreja, que exercitemos a graça, exercitemos a misericórdia do Senhor entre nós, Pai. Pai, nesse momento eu quero orar, Senhor, com os nossos irmãos. E se há alguma pessoa, Pai, que por algum motivo está sofrendo, por algum motivo está desanimada, por algum motivo está sem esperança, Senhor, que nesta manhã, que nesse dia, o Senhor venha renová-la em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa com que a Tua graça, Senhor, ministre ao seu coração, que ela saiba que com a ajuda do Senhor, ela não precisa ficar parada no passado,
Ela não precisa, ó Deus, estar presa, Senhor, às circunstâncias, aos sentimentos, aos sofrimentos que ela tem passado, ó Deus, ou que está vivenciando mesmo no dia de hoje. Mas que pela sua graça, ela pode, ó Deus, começar a transformar, ó Deus, seus sentimentos e mudar as suas ações. Pai, ó Deus, rogamos que impacte essa pessoa, ó Deus, com o Teu Espírito Santo, ajudando a ela, Senhor, a voltar pela palavra, a ser renovada na sua mente, no seu espírito, no seu coração, ajudá-la, ó Deus, a pensar os pensamentos do Senhor, a ter a mente de Cristo, assumir o controle da sua vida, da sua mente, Senhor, permitindo que o Teu grande amor, que a Tua grande misericórdia esteja trabalhando na sua vida. Pai, ó Deus, dá direção a essa pessoa, dá paz quanto ao seu futuro. E, ó Deus, limpa, Senhor, de todo pecado. Ó Deus, perdoa, Senhor, de toda decepção, frustração, todo erro que ela possa estar vivenciando, mas que ela entregue nas mãos do Senhor. E, ó Deus, siga naquilo que o Senhor está agora abençoando, orientando e dirigindo a sua vida. Pai, ó Deus, abençoa esse impacto na vida dela, que ela erga os seus olhos e possa, ó Deus, não só desfrutar da misericórdia, mas ela possa exercitar a misericórdia do Senhor para com os outros, seja, ó Deus, através da palavra, da oração e de aquilo que o Senhor nos permitir. Pai, ó Deus, obrigado, porque a sua misericórdia está sobre nós. Ela é inesgotável e ela se renova a cada manhã. E ela se renova sobre a vida de cada irmão, cada irmã, a cada dia. Pai, oramos, Senhor, agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus. Uma boa semana, irmãos, sobre a graça e a misericórdia do Senhor. Que o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, renovando, ó Deus, o levantando, o abençoando, e para a honra e glória do Senhor. Nós o abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Te entrego os meus temores, sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Tantas lutas, tantas dores, num deserto estar, mas te entrego os meus temores, sei que em Ti